Olá, tudo bem? Anteriormente a gente falou sobre Teorema de Laplace, né? Uma maneira para calcular determinante de matrizes de ordem maior e tal, 3x3, 4x4, 5x5, mas existe uma via alternativa, um outro caminho, que é o que? Vamos falar a respeito da regra de Chió. E aí eu gostaria que você pensasse no seguinte, bom, para trabalhar com a regra de Chió, eu vou começar te dizendo que eu tenho aqui uma matriz qualquer e que nessa matriz eu tenho os elementos 1, 3, 2 e 1. Vamos pegar uma 4x4. Eu vou te dizer que eu tenho aqui 1, 5, menos 2, 4, 3, 2, 1, 6, 0, 1, 3 e 1. Olha só. O que nós temos aqui, pessoal, é uma matriz de ordem 4x4, 4 linhas e 4 colunas. Eu gostaria que você desse uma observada. Bom, se a gente pensar na regra de Laplace, eu tenho que escolher uma linha ou coluna e multiplicar cada elemento pelo seu respectivo cofator, certo? Pensando na regra de Laplace, seria isso. Recomenda-se em Laplace que você use a linha ou a coluna com a maior quantidade de zeros. Ótimo. Mas eu quero te falar sobre a regra de Chió, e para pensar em Chió, a gente deve começar observando o seguinte: é fundamental que a nossa matriz tenha número 1 positivo. Não interessa onde, mas tem que ter o número 1 positivo. E aí você está se perguntando, professor, e se por acaso não houver o número 1? Aí a gente lá nas propriedades vai entender uma maneira de criar elementos ou valores dentro de uma matriz sem alterar o valor do determinante. Mas isso é para propriedades, por enquanto vamos pegar a ideia pronta aqui. Dá uma olhada no seguinte, o que é que vai acontecer? Professor, eu tenho vários números 1. Qual deles eu devo escolher? Bom, não há regra nenhuma para você escolher, mas há uma sugestão. Escolha um número 1 das pontas. Eu sugeriria aquele lá, esse daqui, esse daqui. Você vai dizer, professor, mas se eu quiser aquele ali, tem problema? Problema algum. Eu vou lhe dizer o quê? Se a gente escolher, olha só, aquele primeiro número 1 lá em cima, você vai pegar e vai me dizer, professor, determinante dessa matriz tem que ser igual ao quê? Menos 1 elevado. Acompanha comigo. Qual é a posição do número 1 que eu escolhi? Professor, primeira linha, primeira coluna. Então tem que ser menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica, olha só. Vamos lá. Se você escolheu esse número 1 que está colocado aqui, você deve pôr em destaque tanto a linha quanto a coluna na qual ele se encontra. Então a gente vai pôr em destaque a linha na qual ele se encontra e vai pôr em destaque a coluna na qual ele se encontra, ok? Vamos colocar tanto linha quanto coluna em destaque. Legal. Feito isso, você tem que tomar muito cuidado agora. Dá uma olhada. Sobraram ou não sobraram aqui, no caso, 9 elementos que não estão nem na linha nem na coluna destacadas. Legal. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, pega o primeiro elemento que está aqui, ó, e põe lá 5, sempre, pessoal, o valor menos. Me responda, quem é o valor tanto da coluna quanto da linha destacada? Professor, aqui tem 3, aqui tem 1. Então você vai fazer 5 menos 3 vezes 1. 5 menos 3 vezes 1. Na sequência, qual é o valor que está aqui? Menos 2. Você vai fazer menos 2, vamos por lá, ó. Menos 2 menos 2 vezes 1. Então, menos 2 vezes 1. 4 menos 1 vezes 1. 4 menos 1 vezes 1. Professor, fiz a primeira coluna. Vamos para onde? Para cá, ó. 2 menos 3 vezes 3. Vamos colocar lá? 2 menos 3 vezes 3. Depois, 1 menos 2 vezes 3. Então, olha só. 1 menos 2 vezes 3. Em seguida, 6 menos 1 vezes 3. Então, 6 menos 1 vezes 3. Ainda, 1 menos 3 vezes 0. 1 menos 3 vezes 0. Depois, 3 menos 2 vezes 0. Então, 3 menos 2 vezes 0. E por fim, 1 menos 1 vezes 0. Então, 1 menos 1 vezes 0. Legal. Feito isso, você vai pôr aqui, ó, determinante dessa matriz é igual, pessoal, menos 1 elevado ao quadrado,
que vai nos dar 1 positivo, ok? Menos 1 elevado ao quadrado vai nos dar 1 positivo, que multiplica, veja comigo, menos 3 vezes 1, menos 3 com 5 vai nos dar 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 com mais 3, perdão, menos 1 vezes 1 dá menos 1 com mais 4 nos dá 3. Atenção, menos 3 vezes 3 dá menos 9 com 2 dá menos 7. Menos 2 vezes 3 dá menos 6 com 1, menos 5. Menos 1 vezes 3 dá menos 3 com 6 nos dá 3. Atenção agora. Menos 3 por 0 dá 0 com 1, 1. Menos 2 por 0 dá 0 com 3, 3. Menos 1 por 1 dá 0 com 1, 1. Consequentemente, o determinante é, pessoal, 1 vezes qualquer coisa, não tem que se preocupar com ele. Atenção. 2 vezes menos 5 vezes 1 dá menos 10. Menos 4 vezes 3 vezes 1 dá menos 12. 3 vezes menos 7 dá menos 21, menos 21 vezes 3 vai nos dar menos 63, ok? Menos 63. Diagonal principal, secundária. 1 vezes menos 5 vezes 3 nos dá menos 15, vem pra cá, mais 15. 3 vezes 3 vezes 2 nos dá 18, vem pra cá, menos 18. 1 vezes menos 7 vezes menos 4 vai nos dar 28, vem pra cá, menos 28. Consequentemente, o determinante da nossa matriz, nesse exemplo, é igual a, vamos lá, veja comigo, menos 10 com menos 12 vai nos dar menos 22. Menos 22 com menos 63 vai nos dar menos 85, ok? Menos 85. Menos 85 com 15 nos dá 70, perdão. Menos 85 com 15 nos dá menos 70. Menos 70 com menos 28, então vamos por aqui, menos 70. E pessoal, menos 18 com menos 28 vai nos dar menos 46. Determinante desta matriz é igual a menos 70 com menos 16, que vai nos dar menos 116. Ou seja, o determinante desta matriz de ordem 4x4, resolvido pela regra de Chió, nos deu menos 116. É muito importante perceber o quê, pessoal? Se eu tivesse usado este número 1 aqui, o resultado final seria o mesmo. Só que a gente aí tem que tomar cuidado, porque olha, se eu usar esse número 1, eu vou pôr esta linha e esta coluna em destaque. E aí você vai fazer o quê? Pega cada elemento que não está nem na linha nem na coluna e faz elemento menos o valor da linha vezes o valor da coluna. Professor, e se eu fizer o contrário? Não tem problema, porque como é produto, ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a maneira que se calcula o quê? Regra de Chió, ok? Né? Você pode calcular determinante de ordens 3x3, 4x4, 5x5, usando Laplace, usando Chió. Eu particularmente acho que Chió vem mais direto ao ponto que a gente precisa. Então eu sugeriria que você usasse mais Chió do que Laplace. Mas cada caso, cada exercício pode ter pequenos nuances que mudem a necessidade disso. Fique muito atento. Nós falamos sobre Laplace anteriormente, estamos falando sobre Chió agora e a gente ainda vai falar sobre o quê? Sobre as propriedades dos determinantes. Eu gostaria que você ficasse muito atento às próximas aulas. Legal? Meus caros, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.